coração nessa noite. Agora libera a tua mão, põe a sua Bíblia em cima do banco e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem forte essas palmas para o Senhor. Bem forte as palmas. Aleluia. Agora você se assente. Irmãos, essa semana inteira foi uma semana em que Deus ele veio montando essa palavra no meu coração. Tem dia que a gente abre um texto e ali a gente se sente tranquilo, mas essa semana inteira o Senhor vem falando no meu coração. Eu falei essa semana sobre quebra-cabeça, montagem. A gente vai entendendo, irmãos. Quanto mais nós andamos com Deus, a gente passa a entender o coração de Deus. E de um tempo para cá, Deus vem falando muito no meu coração a respeito de sentimento. Fala comigo, sentimento. O que nós estamos sentindo hoje? Qual é hoje o nosso sentimento? Como que nós estamos hoje, agora? Como você se encontra agora? Como está o seu coração agora? Então essa preocupação, o Senhor vem colocando no meu coração. Porque esse sentimento de agora, o que eu estou sentindo, determina o meu amanhã. Tem muita gente que teve um passado de glória, mas quando de repente na sua caminhada, os seus sentimentos, a sua mente, o seu coração, por algum motivo, desistiram. E aí que é a nossa preocupação diante do Senhor, como aqueles que o Senhor nos chamou, como Jesus falou para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, é uma responsabilidade passar para as ovelhas, passar para os salvos o sentimento de Deus, pastor Beijão. É a coisa mais difícil que tem, porque cada um tem um pensamento. Tanto é que diz que cada um pode fazer seu plano, o homem pode fazer seu plano, mas a resposta vem do Senhor. Eu entendo que eu tenho que viver à disposição do meu Senhor, e nem sempre, ou mais claro, nunca vai ser o meu pensamento que vai prevalecer. Eu tenho que entender que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que me contempla, eu tenho um Deus que fala comigo, e que tudo que eu for falar, eu tenho que entender o que Ele quer que eu fale, porque das minhas palavras virão vida, ou eu posso transmitir morte. As nossas palavras podem trazer vida, ou pode trazer morte. Mas quando eu li esse texto, pastor Carlos, o meu coração bateu muito forte, porque sendo filho de Deus, eu estava muito angustiado. Sendo um filho de Deus, Jesus Cristo, Ele nunca andou só. É ruim andar só, né? É tão triste andar só. Mas Ele chamou os mais chegados: vamos orar comigo. Eu acredito que naquele momento Ele deve ter falado assim: olha, eu estou muito triste, eu estou com meu coração muito angustiado, porque a morte me aguarda. Eu não sei detalhes, mas eu preciso conversar com meu pai. Amigo é a melhor coisa que tem. Diga comigo: amigo é melhor que dinheiro. Tem gente que perde amigo por qualquer coisa. Tem gente que não vigia e quebra grandes amizades por causa de coisas que não tem nada a ver. Versículo 32: foram a um lugar chamado Getsemane, disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Tomando consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Pavor e angústia.
e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou que se fosse possível passar dele aquela hora. Eu acredito que as palavras de Jesus foi assim: prostou-se e falou: Pai, se for possível, passa esta hora, passa esse momento. O Filho de Deus, enquanto aqueles estavam separados, ele foi sozinho angustiar-se. Estava passando por um momento de muita aflição. E tudo isso, irmão, todo esse sentimento, todo esse momento de angústia, ele estava preocupado com a minha vida e com a tua vida. Diga comigo: preocupado com a minha vida. Diga para quem está ao seu lado: com a tua vida. Aquela angústia era por mim, era por você. Eu estou falando do Filho de Deus que se separou com profunda tristeza e angústia, porque estava prestes a passar o momento da aflição. Mas aqui vem, irmãos, o versículo forte, que é o versículo 36, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de me cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Repete comigo: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Quem está disposto a viver essa palavra, levante a sua mão. Você está disposto a fazer isso aqui? Não seja o que eu quero. Diga: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Você está disposto a viver isso? Isso aqui, irmão, que eu fiquei preocupado, sabe, pastor Carlos? O próprio Jesus, no meio da aflição ali, pastor Davi, pastor Marcos, não seja o que eu quero. Tem muita gente com muito querer aí, irmão. Tem muita gente cheia de vontade, nariz empinado, eu nada, ele. Nós somos nada. Pô, peraí, pastor, eu não sou nada. Eu sou alguma coisa, e essa alguma coisa chama Espírito Santo dentro de mim. Porque se sai o Espírito Santo, eu não sou nada. O próprio Jesus está dizendo: não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E quando eu comecei a ler essa passagem, pastor Cláudio, eu comecei a entender. Aconteça o que acontecer, pastor Marcos, sofra quem sofrer, precisamos obedecer ao Senhor. E eu tenho que estar bem alinhado com Ele para entender que é Ele que quer. E se Ele quer, eu estou pronto, eu estou disposto. Se é a vontade dEle, a gente vai morrer na batalha, mas o nosso último suspiro vai ser: Senhor, me tome em teus braços. E tem muita gente, irmão, sem destino, sem direção. A mente está voada, o coração está desligado, porque tem tantos crentes com depressão, tantas pessoas sem alegria. Mas esse mesmo Jesus aqui, esse nosso Senhor amado, Jesus querido, que Ele falou assim: olha, se for para me livrar dessa dor, tu pode todas as coisas, mas se for a sua vontade que eu morra, por todos eu morro. Ele se esvaziou, Ele deixou tudo de lado, Ele largou toda a sua posição e se colocou para morrer.
eu estava lendo, irmãos, esta passagem, Deus me traz outra passagem, que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos como valorizar essa morte. Abra sua Bíblia em Mateus 11. Ele aqui passa a ensinar os seus discípulos. Aqui já é um ensinamento. Esse ensinamento de Mateus 11, 28, ele dá o esclarecimento. O que ele quer de mim, o que ele quer de você, o que ele quer de nós. Tem muita gente com muitos planos, mas esses planos, se não tiver Jesus, não vai chegar a lugar nenhum. Mas se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, que muitos projetos de Deus é loucura. Tem muita gente que não entende. São tantas coisas que acontecem na nossa vida e muita gente não entende. Mas uma coisa eu digo para você, que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, está aqui nessa noite para tirar a tua tristeza, tirar a tua agonia e dizer para você: filho, filha, eu te amo, eu vou te salvar. Na casa do Pai já está tudo preparado. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa vida é como um conto ligeiro. Eu agora estou com 59 anos, daqui a pouco eu estou com 60, daqui a pouco eu estou com 70, eu estou com 80, eu estou com 90, eu estou com 100. Eita, aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus, Senhor, aleluia, Jesus. Meu irmão, mas que a minha mente não venha se corromper. A palavra de Deus fala do coração enganoso, é quem poderá entendê-lo. Mas aqui tem um ensinamento de Jesus para nós. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim. Ele está ensinando: filho, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele está dizendo assim: filho, vem aprender comigo. Ah, eu aprendi muito com fulano. Jesus mandou aprender assim, mas falou: olha para mim, aprenda comigo. Aquela morte na cruz foi para que nós pudéssemos fazer parte da grande comissão. Que nós colocássemos no nosso coração um projeto, porque todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser um ganhador de alma. Ninguém aceita Jesus para ficar num banco sentado esperando a volta de Jesus. Nós passamos a ser soldado, como foi formado aqui os soldados aqui no meio das mulheres, né, tudo fartado aqui marchando. Nós somos soldados de Cristo, e soldado não tem vontade própria. Soldado tem que estar à disposição daquele que está o seu superior, e fazer as coisas que muitas das vezes não agrada. Mas Jesus disse: você vai aprender comigo. Aquele que diz assim: olha, não seja conforme a minha vontade, mas a do meu Pai, ele está dizendo: aprende isso também. Se eu, sendo filho de Deus, eu disse que não seja feita a minha vontade, ele está perguntando para nós: e quem és tu para querer fazer a tua vontade? O teu plano é lindo, é maravilhoso, está bem preparado, mas se Deus não disser aprovei, não vai valer de nada. Porque a palavra de Deus que o homem pode fazer plano, mas a
resposta vem do Senhor. É Ele que vai dar a assinatura embaixo, que vai liberar. E pelos acontecimentos que nós estamos vendo aí, hoje mais do que nunca tem que ter pregadores, irmãos, mulheres, jovens, que realmente estejam aprendendo com Jesus, para não prevalecer a nossa vontade. Tem muita gente gerando pessoas com muita vontade, gerando crente cheio de vontade, crente mimado. Qualquer coisa eu desapareço, qualquer coisa eu desisto. Mas se você quer que seja a vontade de Deus, se o Senhor quer que você passe uma luta, você tem que passar. O vento no campo fortalece o arvoredo. O vento na sua vida, muitas das vezes, é para te fortalecer. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Se você fez a oração, se você já fez a tua vontade, então deixa Deus agir. Ele quer ver como você age na luta e como você age na boa. Ele quer saber como você age com dinheiro no bolso. Ele quer saber como você age sem dinheiro. Ele quer saber como você age enfermo e como você age com saúde. Mas com doença ou com saúde, você vai morar com Deus. Mas a atitude da mente, a atitude do seu caráter, ou cheio de saúde, cheio de força, corpo sarado, você vai para o inferno. E tem pessoas que estão passando profundas dificuldades, para a caminhada está difícil, dói aqui, dói lá, dói cá, e vai para o céu. E tem gente correndo, saltando, comigo eu sou o cara, e não vai morar no céu. Eu estou falando de mente, eu estou falando de sentimento, eu estou falando de verdadeiros adoradores, eu estou falando de pessoas que querem morar no céu, eu estou falando de um povo que quer fazer a sua própria vontade. Pessoas que não oram mais, não perguntam a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer da minha vida? Qual é o seu projeto para mim? Está todo mundo cheio de projeto, e o projeto de Deus ficou esquecido, está sendo deixado de lado. Por isso que ele fala assim: ó, aprende comigo, eu que vou te ensinar. Deus tem um projeto lindo para você, mas o teu ego, o teu desejo está fora do desejo de Deus. A tua história poderia ser linda, e muitos estão cortando a sua história, porque quer fazer a sua própria vontade. Diga para quem está ao seu lado: quem está prevalecendo, você ou é Deus na sua vida? Se é Deus que está prevalecendo, uma salva de palmas bem forte para ele. Irmãos, em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, Deus está falando comigo, eu fui anotando tudo isso aí, você pode ver, irmão. Uma coisa vai trazendo a outra, é como eu falei, isso não quebra-cabeça, eu estou montando isso na minha alma. Mateus 13, 44, olha o que está escrito. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, pelo gozo dele vai vender tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus, presta atenção, é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai vender tudo quanto tem, compra aquele campo. Todos vocês que aceitou Jesus sentiu isso, e muitos não sentem mais. Eu, quando aceitei Jesus, meu Deus do céu, irmão, para mim foi uma maior novidade, porque eu estava sofrendo muito. A minha mãe doente, meu pai viciado. Então, quando eu senti Jesus no meu coração, se eu tivesse que comprar, eu ia vender tudo para me adquirir. Aqui dá uma atitude chamada primeiro amor. No primeiro amor a gente aceita qualquer coisa, irmão.
aprende comigo. Não seja como eu quero, mas como tu queres. E fala a respeito de alguém que passou num campo e viu ali uma pedra preciosa, e ele foi, caminhou, passou por dentro de um campo, e diz que quando ele passou no campo, ele olhou algo, abriu, desenterrou, e ele viu que era uma pedra preciosa. Ele cobriu tudo. Ele procurou o dono e comprou o terreno. Ele colocou tudo que ele tinha, todas as suas riquezas, e comprou aquele campo. Aquele tesouro ali é chamado de reino dos céus. Eu creio que todos aqui passam por esse momento, e muitos estão vivendo esse momento. Diga assim: como está o seu sentimento? Pergunta para quem está ao seu lado: você ainda paga tudo pelo tesouro? Ou você está preocupado com algumas coisinhas que estão acontecendo aí? Pessoas que ele largou tudo que era de valor e comprou aquele campo por causa da riqueza, do tesouro. Será que alguma coisa está te prendendo ainda? Tem muita gente que ainda está sendo presa por algumas coisas. Esse Deus, ele é maravilhoso, como Deus fala no nosso coração. No mesmo capítulo de Mateus 13, 20, olha o que está escrito aqui. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quem não tem raiz se ofende com qualquer coisa. Recebeu com alegria. No momento que nós recebemos a palavra, a gente recebe com alegria. Naquele momento, eu sou crente, eu agora sou da igreja, compro a terno, compro a gravata, muda tudo, compro uma Bíblia grandona e sai falando para todo mundo: eu sou um crente, eu sou um crente. Mas não vigia. E por não ter vigilância, sabe o que acontece? Se perde. Olha, eu trazendo, o que o Senhor está mandando trazer na mente, irmão, sentimento. Como está o teu sentimento hoje? Pergunta para quem está ao seu lado: como está o teu sentimento? Você está sentindo com raízes profundas? Ou você está achando já que já está querendo fazer como no mundo, chutar o balde? Está desanimando? Se você está desanimando, sabe por quê? É porque as suas raízes não são profundas. Meu Deus. As nossas raízes têm que estar profundas. Porque um dia nós vendemos tudo para comprar o campo. Um dia nós largamos tudo para entregar nossa vida para Jesus. Mas no passar do tempo, as lutas pela palavra, as lutas porque agora escolhemos morar no céu, fazem muitas coisas tentando tirar o nosso foco, tentando tirar a nossa direção. Por isso que Jesus falou assim: olha, vocês aprendam comigo, fica comigo, me busca, faz a obra, se dedica, e as raízes vão se aprofundando, as lutas vão vir, vai, os problemas virão, vai continuar, mas o Senhor vai te dar força, porque todas as raízes profundas, ela consegue absorver a essência da terra, e quem está enraizado em Jesus, recebe as essências de Jesus, recebe o poder de Jesus, e as lutas vêm, as palavras, as acusações, mas você está profundamente em Cristo, e quem está enraizado em Cristo, suporta tudo.
que o Senhor nos usa, mas como? As nossas raízes são uma flor da terra. Se sem fazer nada já está difícil, imagina fazer alguma coisa. Tem que enraizar mais. Precisamos orar. A Bíblia diz que a nossa oração é como um incenso que sobe as narinas de Deus. Tem pessoas que não fazem mais fumaça há muito tempo, porque não busca mais, ainda acusa na igreja, não concordo com isso, não concordo com aquilo. E olha aqui, para que tantos pastores aí? Ficam preocupados. As almas têm tudo para o inferno, estão preocupados com coisas que não levam a nada. Uma coisa eu garanto para você, que se você estiver enraizando, se você estiver se fortalecendo, o próprio Jesus, Ele vai fazer assim: separa esse para a batalha. Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles estavam em jejum, estavam orando. E o Senhor disse assim: separa os dois para uma grande obra. A Bíblia diz que Filipe estava no meio da multidão pregando, e de repente o Senhor levou ele para o deserto. Poderia ter alguém que poderia substituir Filipe, mas de repente não tinha, irmão. Isso é um pensamento meu. Por que pegar Filipe do meio da multidão, pregando para a multidão, para levar para o deserto? Se tivesse um outro, eu acredito que Deus podia falar assim: fica Filipe e vai outro. Mas são poucos, a série é grande, e poucos são ceifeiros, irmão. São poucos que se colocam. Vocês estão dispostos a pagar o preço, irmão? Vocês estão dispostos a chorar? Você está disposto para sentir o que Jesus sentiu? Aleluia! Ali naquele momento Jesus estava angustiado, ele estava tremendamente angustiado. Você quer, claro, não seja o que eu quero, mas seja o que o Senhor quer. E não tem como fazer o que a gente quer, não tem como fazer a nossa própria vontade. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor, se nós queremos ir para o céu. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Em Atos 4:32, Atos 4:32, olha o que está escrito aqui. Atos 4:32-35. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e todos eles havia abundante alegria. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos que possuíam herdade ou casa vendiam-as e traziam o preço do que fora vendido e depositavam ao pé dos apóstolos. Repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aqui está como título assim: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Primeiro sentimento dos cristãos. Eles não tinham aquele negócio de tudo é meu. Eles estavam tão enraizados, sabe, irmão? Eles estavam tão próximos que eles não suportavam ver os outros ter necessidade. A Bíblia diz que eles vendiam e traziam aos pés dos apóstolos, e aí eles dividiam para que ninguém tivesse